Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogo Aberto com você, trazendo sempre aqui pessoas e temas interessantes, importantes para a gente conversar. Afinal, é um diálogo aberto e você sempre é o nosso convidado. Todas as vezes que a gente tem esse programa, você pode inclusive participar conosco, você pode nos ajudar também aqui, mandando sua mensagem e nos ajudando a construir esse programa pelo 8802-3444, é o telefone que você pode utilizar e pode entrar em contato conosco aqui e sugerir temas, fazer seus comentários, nos ajudar a construir esse programa que é meu, que é seu, que é de todos nós. E hoje nós temos dois temas bastante interessantes. O programa Diálogo Aberto vai falar hoje sobre filantropia. No Brasil, a ideia de filantropia está fortemente ligada ao conceito de assistencialismo. Mas no programa de hoje nós vamos entender que a prática vai muito além, envolve organizações não governamentais, com boas práticas de gestão, aliadas a bons exemplos e movimentos solidários que geram oportunidades com impacto social. E para falar sobre este tema, está ao meu lado aqui a Ana Paula Valois. Ela que é consultora educacional em instituições filantrópicas, é assistente social e está aqui conosco para nos esclarecer sobre esse tema e também nos dar essas informações tão preciosas. Ana Paula, seja muito bem-vinda aqui ao programa Diálogo Aberto. Olá, Leno, obrigada. Ana, como é que a gente pode conceituar a filantropia? Como é que a gente tem um senso comum que liga muito essa questão realmente do trabalho de assistência, do trabalho, né, de ajuda, de auxílio, tem muito essa questão ligada às instituições religiosas, né? Há um contexto nesse sentido, o senso comum nos leva para raciocinar desse jeito. Mas como é que a gente pode conceituar a filantropia, se der para fazer essa definição do antes e como hoje nós vivenciamos esse trabalho e essa ação? Pois é, Leno. Então, antes, a filantropia ela nasce já dessa origem de caridade, né? A filantropia, a sua própria essência da palavra, ela tem essa origem de caridade, amor ao próximo, cuidar do próximo sem ter um interesse no quê, né? Então, como ela tem esse nascimento na Igreja Católica, ela surge com as Santa Casas, né? Ela vem com com esse formato de caridade, né? Ela passa por todo esse processo de resolver a dor. Então, ela tem esse olhar imediatista. Porém, hoje, a gente costuma colocar a filantropia como dois pilares. Esse olhar, claro que ele não deixa de existir, esse cuidado com o próximo nas suas questões emergenciais, mas também com um apoio às políticas públicas. A filantropia, ela está hoje nas organizações não governamentais, desenvolvendo um trabalho não somente para atender essa necessidade emergencial, essa dor, mas sim muito além disso. Entender qual é a origem dessa dor, a causa dessa dor. Então, hoje nós temos esse pilar da filantropia nessas duas vertentes. Não deixou de existir a distribuição da cesta básica, das necessidades essenciais, porque elas não pararam de existir. Cada vez mais a necessidade da população, ela exige esse cuidado. Mas também nós temos hoje uma formação de lei, uma organização muito grande que já traz esse outro olhar da filantropia, além o aparente e sim na resolução de um problema do que é causar toda essa dor para o ser humano. E o Brasil, como é que se situa no campo mundial e tem um destaque? Nós temos a herança, né, dos povos que vieram para cá, né, principalmente europeus, né, que vieram para cá. Então, como é que o Brasil está dentro desse contexto da filantropia em nível mundial? Como é que nós estamos trabalhando isso aí no Brasil? Uhum. O Brasil, ele tem em sua essência um povo já de origem muito cuidadosa, né? Nós temos isso, nós carregamos isso no nosso DNA. Então o Brasil hoje ele ocupa, né? Ele teve até um avanço na história agora nesses últimos tempos, ele sai de uma colocação lá atrás, ele passa a vir para cá para uma colocação mais próxima de um país com um olhar mais cuidadoso com o próximo, de um olhar mais atento a essas questões sociais, fazendo cada vez mais
mais pelo outro, atendendo mais essas necessidades. E hoje o Brasil ele vem se organizando nessas questões. Nós tivemos uma atualização da lei da filantropia, né? Ela já passa por um processo de organização e atualmente nós estamos com uma nova legislação, né? A partir de 2021 nós temos uma organização da legislação trazendo ainda mais a exigência para essas instituições e organizações que desenvolvem filantropia dentro do nosso país. Então, com o surgimento dessas novas leis, as organizações elas estão se preparando cada vez mais para atender um número maior de necessidades, um número maior de famílias e serviços hoje que a comunidade necessita como um todo, né? Então a gente coloca assim, eu entendo o Brasil como um país em constante crescimento e desenvolvimento para essas questões sociais, né, para as organizações não governamentais ligadas, né, ao terceiro setor. O terceiro setor ele vem em uma constância de crescimento e cada vez mais aparente, né, nós temos umas organizações mais evidentes hoje com os seus trabalhos, trabalhos muito bem pautado para essa questão organizacional, desenvolvendo um trabalho para a comunidade e hoje com premiações e marcos importantíssimos para a sociedade como um todo. E isso, Ana Paula, está voltado, por exemplo, existe uma organização em nível nacional, né? A gente ouve falar da Rede Filantropia do Brasil. Né? Como é que está organizado isso aí? Há uma política nacional nesse sentido? Está subordinado, por exemplo, a algum ministério? Como é que isso aí, já que a certificação geralmente é federal, né, para uma empresa? Então, como é que isso aí está organizado no Brasil? Pronto, a filantropia ela pode acontecer nos 3 pilares, seja ela na saúde, na educação ou na assistência, e cada ministério cuida do seu segmento. Se a organização hoje ela está na área da saúde, é o Ministério da Saúde que vai certificar. Se é na área da educação, é o Ministério da Educação que certifica e acompanha. E na área da assistência, sucessivamente. Então, cada ministério hoje é responsável pelo trabalho desenvolvido. Então nós temos hoje no Brasil, sim, como você citou, né, a Rede Filantropia. A Rede Filantropia ela já traz um trabalho há muito tempo, trabalho muito importante para a informação, trazendo mais essa questão de um preparo das instituições para desenvolver esse trabalho na área social voltada ao terceiro setor. Aqui em Belém nós tivemos agora, mês passado, recentemente, nós recebemos um evento muito importante, que é o FIFE, que ele está na sua 10ª edição. O FIFE é o Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica. Então o FIFE ele é um evento muito importante dentro do nosso país, que ele traz essa questão de informação, orientação, ele trabalha nesse quesito de formação das instituições, levando conhecimento. Nós sabemos que geograficamente nós estamos muito afastados aqui no norte do país e esse evento foi muito importante. Quando ele chega aqui na nossa cidade, trazendo a sua 10ª edição, ele conseguiu reunir o seu segundo maior público. Nós tivemos mais de 750 inscritos para um evento desse e isso só nos mostra o quanto que as organizações elas estão interessadas em fazer uma filantropia correta, porque com todas essas exigências de leis, né, todas essas exigências hoje de desenvolver um trabalho, mesmo que eles estejam ligados a uma instituição religiosa, e qual é o entendimento? Poxa, mas eu estou fazendo bem. E se eu estou fazendo bem, eu preciso estar com toda essa coisa em cima de mim, essa cobrança, essa organização. E a Rede Filantropia ela vem nesse sentido de informar que não é só por fazer o bem, mas existe uma política pública, existe uma Constituição, existe uma legislação que organiza tudo como nós devemos fazer. E hoje, Helena, eu acho que a maior dificuldade das organizações dentro da nossa cidade aqui, dentro do nosso país, é estar desenvolvendo essa filantropia de uma maneira estratégica, para que essa filantropia ela venha realmente trazer benefício tanto social como um benefício econômico, porque nós entendemos que são empresas privadas, né, do terceiro setor, que precisam ter um sustento, né, porque são
empresas, a maioria das empresas religiosas, né, com caráter religioso, e precisam ter um sustento para a sua missão. Então, esse sustento, ele vem da parte empresarial, né, com a venda, seja na educação, com a cobrança de mensalidade, e para eu fazer reverter esse valor em ações sociais, que através da filantropia, eu preciso ter recurso. Então, a maior dificuldade hoje das empresas está em organizar esse trabalho interno para fazer um trabalho pautado. E aí, Paulo, qual é a vantagem para uma empresa, por exemplo, então, estar ligada a essas ações, a essa política de trabalho? O governo ganha porque você acaba também trazendo empresas para fazer justamente aquele trabalho que, né, poderia ser feito pelo próprio governo. Mas assim, as empresas, o que eu ganho? Sou dono de uma empresa educacional, ou sou dono de uma rede de hospitais, né, ou trabalho na linha da assistência. O que eu tenho de vantagens, né, fazendo esse trabalho, além, claro, da questão, né, de ajudar as pessoas, mas em termos realmente, em termos de ganho, em termos, né, de vantagem nesse sentido. Pronto, Lena. Então, as empresas, elas têm uma contrapartida, né? Contrapartidas em isenções tributárias, né? Nossa maior isenção tributária, vamos supor assim, na área educacional, é a cota patronal do INSS, né? A parte que seria paga pela empresa, ela tem essa isenção. Isenção assim, total, assim como o PIS e COFINS também, ela tem essa isenção tributária, e o que ela devolve é muito maior do que ela recebe em isenção, né? Nós temos aí no país uma organização que faz esse levantamento dessas pesquisas, que é o FUNIF, e ele conseguiu mostrar que hoje as empresas devolvem 7 vezes mais do que elas recebem em forma de serviço à comunidade. Então, hoje, as instituições não governamentais, sejam elas religiosas, filantrópicas, elas devolvem para a sociedade em forma de serviço, seja na área da educação, da saúde ou da assistência, quase que 7 vezes mais do que aquilo que elas recebem. E a gente coloca assim o quanto que é importante o serviço das filantrópicas. Na área da saúde, por exemplo, nós temos localidade aqui no nosso estado que tem um único hospital, e esse hospital é filantrópico, que é Alenquer, é uma outra instituição em que eu trabalho, que tem esse hospital, assim como o Cametá também, que é o hospital da cidade, que mantém e dá todo esse suporte na cidade, é o hospital filantrópico. Nós temos aqui na capital, Santa Casa, Beneficente Portuguesa, que são hospitais filantrópicos que hoje nós entendemos o impacto e o benefício que essas empresas, elas entregam à sociedade, à comunidade, né, como um todo, que o quanto que é importante o olhar da filantropia, o olhar do terceiro setor, o quanto que isso traz um significado muito importante para esse bem social. Então, ele não está hoje totalmente à parte da política pública, ele está ali vinculado e lado a lado com as políticas públicas, contribuindo muito mais com o governo do que ele deveria, que ele poderia. Né? E nesse caso, Ana Paula, a legislação, por exemplo, que a gente tem hoje para amparar, é uma legislação moderna, é algo que vem sendo construído, é algo que está em construção? Como é que a gente trabalha isso aí? Uma empresa que queira, por exemplo, verificar, analisar se ela tem condições, se é do interesse, que tipo de legislação eu preciso buscar? Em nível estadual? É diretamente federal? É ligado aos ministérios? Aonde é que a gente vai buscar justamente a referência para poder construir esse projeto, então, e poder trabalhar nesse nível? Pronto. Primeiramente, nasce, né, da essência da empresa, né, Helena, em querer fazer essa parte social. Eu tenho esse compromisso com a sociedade, seja ela na saúde, na educação ou na assistência social. Nós temos a assistência social, o exemplo aqui muito grande é Emaús, né, que desenvolve esse trabalho muito grande, muito significativo dentro do nosso estado. Da saúde, que eu já coloquei os hospitais, e da educação, as escolas religiosas, acredito que quase como um todo aqui, elas são instituições... As linhas confessionais são as maiores, né? Confessionais são as maiores e são em rede. A maioria que estão em rede hoje, elas desenvolvem a filantropia, não só na sua matriz, mas também nas suas filiais, né? Elas organizam isso dentro das suas instituições, dentro dos seus... E qual é a legislação, seus estatutos, né? Seus estatutos, isso. E a legislação, hoje nós estamos, quem está nos atendendo, a legislação 187 de 2021, ela está em construção, né? 2021, então isso, é recente, muito recente. Então, o maior desafio é acompanhar essas exigências. Já está regulamentada? Já, sim, estamos aguardando, né, o decreto, a regulamentação dessa lei, né? Ela tá em lei ou está em decreto?
Ela já está em lei. Está em lei. Está em lei. Ok, foi votada já pelo Congresso, já aprovada. Está em vigor, já certo. está sendo utilizada. Hoje é a lei que nos ampara, né? A nossa referência dentro da filantropia, certo. Nós somos instituições filantrópicas certificadas. E o certificado, né? O certificado ele é chamado de SEBAS, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, e ele é regido pelos seus ministérios. Dependendo da área de atuação, é certo. o ministério que você se recorre. Mas segue uma mesma linha. Segue. Então nesse mesmo raciocínio, quem fiscaliza também são os ministérios. O Ministério Público também fiscaliza, né, dentro do... Não, fora porque o Ministério Público atua nessa questão de fiscalização da lei. Eu digo assim, especificamente sobre a ação filantrópica. Ação filantrópica. Dentro dos ministérios, nós temos um setor que geralmente nós vamos prestar conta desses três, né? Então, desses três. Eu vou te dar o exemplo da educação. Nós temos as séries. Então, a minha prestação de conta, o certificado, geralmente, ele tem uma validade de 3 a 5 anos, dependendo do faturamento da empresa. Então, de 3 a 5 anos, eu solicito certificado com todas as exigências que a lei me prega, eu solicito certificado ao Ministério. Certo. Se ele me concede o certificado ou de 3 ou de 5, se for de 3 anos, no ano que ele concedeu o certificado, nos anos seguintes eu faço um monitoramento desse certificado. Certo. Eu presto conta anualmente daquilo que eu venho desenvolvendo, da minha ação, e a cada 3 anos, que é o caso da validade do certificado, eu solicito um novo certificado. Não tem limite nessa renovação. Eu posso fazer a cada tempo sem nenhum problema. Pela lei não tem esse limite. O limite é 3 ou 5. Não, eu digo assim, terminou os 3 anos, eu posso fazer de novo, terminou os 5, eu posso fazer outro. Não tem esse limite, olha, só pode renovar 2 vezes. Não tem um limite, acabou. A lei traz uma regrinha ali, tem 360 dias antes do certificado, eu solicito um novo certificado. Para que eu não dê nenhum momento ali sem a certificação. Solicito um novo certificado e atuo dentro desse prazo do certificado, cumprindo com todas as exigências de lei, prestando conta anualmente com o monitoramento, e no prazo do certificado eu solicito a nova certificação. Nessas exigências de lei deve entrar, logicamente, né, me corrija se eu estiver errado, a questão de pessoal, né? Contabilidade, balanço, sim. Envolve projetos, envolve também, logicamente, essa prestação de contas também regular. Isso. Aí vem a minha pergunta, recebe e pode receber recursos, por exemplo, do erário? Podemos receber recursos, sim, a partir se tiver toda regulamentada dentro dos padrões. Contabilidade é importantíssima dentro de qualquer instituição, né? Então, a organização contábil hoje é uma das maiores exigências dessa nova lei. Então, a instituição ela precisa cumprir com todas essas organizações e se tem interesse em desenvolver projetos e participar de recursos públicos para tentar manter outros projetos dentro da instituição. Recursos de terceiros também, fora governamental, posso também receber? Podemos receber também. Tá. Podemos receber. Aí, no caso, tem que ter um controle interno, né, para poder verificar. Controle interno, governança, toda essa questão. O que é a exigência da lei, a exigência de uma instituição filantrópica, Leno, hoje, é assim, a organização ela precisa estar muito bem organizada. Então, ela passa a ter, assim, uma boa identidade. Quando você fala assim, eu sou uma empresa filantrópica certificada, você já demonstra ter um bom aceito, uma seriedade, um bom trabalho. Então, isso mostra que você é regular, que você tem todo um trabalho satisfatório ali e é muito fácil conseguir, assim, fácil que eu digo, é cumprindo com todos os requisitos, conseguir participar de todas essas outras questões, como participar de demanda para recursos, para receber recursos, desenvolver outros projetos. Eu não sou não é obrigatoriamente eu estar somente em uma área. Eu posso estar na educação e desenvolver um projeto dentro da assistência social e recorrer ali a verbas governamentais para desenvolver. E o que você, no caso, você está como consultora educacional, né, assistente social, consultora educacional nessa linha, o que você tem de mais comum nesse trabalho da consultoria educacional? O que é o plano estratégico, digamos assim, mais comum para essas empresas em que você faz essa consultoria? Bom, Leno, eu já atuo nessa área há 17 anos, né? Dentro das empresas eu trabalho tanto com a parte do serviço social, que eu estou contratada como assistente social para concessão, elaboração de projetos, concessão de bolsas e acompanhamento de bolsas na área educacional. Certo. Então, nós trabalhamos com todo esse projeto de como as empresas vão desenvolver esse programa de assistência
assistência educacional, com bolsas de estudo para alunos de baixa uma renda, realidade socioeconômica ali certo. definida já por lei. Né, que a lei já traz que para uma bolsa 100 a família tem que ter ali em torno de um salário mínimo e meio. Tem alguma vinculação com os programas sociais do governo, tipo Bolsa Família e outros? Pronto. É um pré-requisito ou não? É um pré-requisito que a família esteja cadastrada no CadÚnico. Certo. Então isso já traz como um pré-cadastro para as já famílias. ganha também porque já tem essa Já situação, ganha. né? As famílias estando cadastradas já num CadÚnico, apresentando já o número do NINS, as famílias elas já passam a ter um cadastro pré-selecionado ali. Então elas só complementam certo. documentações para concessão. Uma curiosidade, você não precisa, claro, citar empresas, você trabalha em várias empresas aí, mas assim, dentro do percentual, por exemplo, de alunos que você tem na escolarização básica, qual o percentual em geral destinado para essa possibilidade das bolsas? Pronto, a lei já traz essa estatística também, né? A lei diz assim, que a cada 5 alunos pagantes na escola, um tem que ser bolsa 100%. Bolsa, certo. Só que a maioria das empresas, elas com certeza concedem muito mais que as suas obrigatoriedades. Então, hoje o meu trabalho dentro das escolas é nessa área social, fazendo todo esse monitoramento de bolsa, e eu trabalho também com uma outra área, que é a área já de consultoria empresarial nas instituições hoje educacionais. Como? Fazendo a organização dessa filantropia estratégica. Hoje, para que essa filantropia ela não traga um impacto negativo para uma instituição privada, né? Porque o pai que ele vem com um filho para pagar a escola, ele precisa ver a filantropia muito bem organizada para não trazer aquele impacto de uma escola somente social. Certo. A gente tem que trazer a filantropia, mas também com o olhar do que esse aluno filantrópico, ele não venha passar dificuldade dentro de uma realidade que não é a dele. Então, acompanhar essas questões sociais hoje, porque eu não vou me preocupar somente com a bolsa, mas sim dar condições para que esse aluno se mantenha então, dentro de uma realidade. Por exemplo, é necessário então um cadastro, visitas, acompanhamento, conversa com a família, para que não haja também esse desnivelamento em relação à própria realidade onde a escola está inserida e as exigências que são necessárias também para a questão dos estudos. É isso? Perfeito, Leno. A realidade das instituições filantrópicas são escolas privadas. E são escolas privadas com uma realidade de nível classe média alta. Então, quando você vai fazer a inserção da filantropia, que a lei já te diz assim, um salário mínimo e meio per capita, então você vai trazer uma realidade que talvez não é aquela realidade que é a maioria dos alunos daquela escola, e você vai trazer isso para que não traga nem o impacto para aquele aluno que já está ali inserido e nem para esse que está entrando com filantropia. Então, eu preciso entender a realidade dessa família, o acompanhamento familiar, as questões sociais, se estão inseridos em programas governamentais ou não. E como é que é feito esse... Você detectou, por exemplo, que um aluno desse está sendo de alguma forma sofrendo um bullying, por exemplo, dentro da escola. Pronto. Por conta dessa ação. Né? Aí... Como a gente vê muito isso, né? Ilustrado. No Brasil quase a gente não vê isso, embora a gente saiba que existe. Isso. Mas a gente vê muito ilustrado isso nos Estados Unidos, né? Você vê muitas escolas, né, que eles chamam, né, as high school, né, que trabalham nesse sentido, e você vê muito essa discriminação dos alunos bolsistas, né, para os alunos que pagam. Então, vários filmes aí que trabalham nessa linha, né, e tal. E você percebe realmente que há uma questão, não sei se cultural, americana, né, mas que acaba refletindo. E aí a preocupação nesse sentido. Como é que trabalha esses desequilíbrios? Pronto, Leno, eu não digo que é uma realidade americana, ela é uma realidade que a gente acaba tendo, infelizmente, até mesmo aqui no Brasil. Certo. Então, a questão, primeiramente, a filantropia ela não é divulgada internamente. Os professores, eles não sabem quem são os alunos filantrópicos ou não, até porque o trabalho da escola ela precisa ser igual para todos. Ela não tem uma diferença, porque esse aqui paga, ele tem um atendimento diferenciado. Esse que é bolsista filantrópico, ele vai ter um atendimento aqui nessa outra parte. Há uma preocupação da escola em manter... Muito grande. Por isso, a escola ela coloca logo a contratação de um profissional da área, que é um assistente social, para que componha o grupo dele. É uma equipe também multiprofissional, equipe técnica, multiprofissional, para que atue nessas questões. Claro, a questão de bullying é impossível não acontecer, ela está em todas as escolas, e aí o trabalho em combater o bullying, ele é de uma forma geral. Então, a filantropia, em questão particular, eu estou sendo descriminalizado aqui por ser filantrópica, a gente tenta deixar o maior sigilo possível a questão filantrópica. Então, o aluno ele está dentro da mesma sala do pagante? Sim.
Ele está recebendo o mesmo material que o pagante? Sim. Ele está tendo o mesmo trabalho. Então, quanto mais sigiloso essa questão de não estar divulgando dentro da escola, até porque não tem essa necessidade de divulgar, né? Não tem um critério ali, olha, ele precisa estar identificado que ele é filantrópico, não tem o porquê, já que o trabalho da escola é um trabalho igual para todos. O nosso objetivo Isso maior... Isso vale também para professores e técnicos também? Todos, todos. Até porque no universo de uma escola é muito difícil você saber assim, olha, a informação, claro, a secretaria vai estar matriculando, ela sabe que aquele ali é um filantrópico ou não. Mas no dia a dia de escola é quase que impossível você identificar isso no meio do todo. Ah, esse é o Joãozinho que fez a matrícula, ele é filantrópico, ele está ali no 6º ano A, no 6º ano B, então eu vou conseguir chegar lá e identificar o Joãozinho. Não, não tem. E a Ana Paula, eu preciso saber quem são os alunos filantrópicos para eu dar um suporte maior nesse auxílio do livro. Não, também não tem essa necessidade, porque o próprio profissional do serviço social, ele faz esse acompanhamento familiar. Então, ele já entende essa realidade, se necessário fazer visita domiciliar, ele vai até a família para entender essa realidade social, para estar dando suporte. Porque a Leila fala assim, Leno, e por uma questão legal, né, que eu dou, as instituições, as organizações, elas precisam conceder a bolsa e dar condições para esse aluno permanecer nessa escola. Então, elas dão todo esse suporte para fazer isso e por uma questão mesmo humana. Porque já que eu estou com essa preocupação, eu tenho esse comprometimento e esse compromisso social em fazer esse trabalho social, essa parte eu me comprometi enquanto organização, enquanto instituição, eu me comprometi fazendo esse compromisso com a sociedade, eu vou desenvolver isso da melhor forma possível. E o meu trabalho nessa questão da filantropia estratégica é justamente orientar as instituições de como desenvolver isso no dia a dia. Porque quando a gente conversa, se falar é de um jeito, mas na hora para desenvolver isso, aí vem os desafios. Né? E que desafios. E que desafios, é verdade. Nós queremos agradecer a você, Ana Paula, assistente social, consultora educacional, em instituições filantrópicas, né? E dizer realmente que é um trabalho, sem dúvida, desafiador, né? Mas que nós temos, sem dúvida alguma, a esperança de que cada vez mais nós tenhamos empresas que possam ajudar. Né? Tanto é a desigualdade que nós temos ainda no país, ainda muito, muito forte, né? E a ação disso aí ajuda muito, né? Muito mesmo as pessoas, as famílias, né? A realidade que nós precisamos realmente auxiliar para que nós tenhamos um país cada vez mais unido e mais forte, né, em todos os sentidos. Obrigado. Muito obrigada, Lena. Sucesso no trabalho. Obrigada. Obrigado a você que nos acompanha. Nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos para o segundo bloco do nosso programa Diálogo Aberto de hoje. Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto com você. Você participa conosco, você nos ajuda a fazer esse programa que é meu, que é seu, que é de todos nós, e sempre trazendo temas, né? E sempre trazendo pessoas também para conversar conosco. E você pode participar pelo 8802-3444, você participa conosco, você contribui, você dá sugestões, você manda a sua mensagem, né? E você nos ajuda a fazer esse programa, né? Que é de todos nós. E nesse segundo bloco do programa de hoje, nós vamos falar sobre saúde, falar especificamente, não sei se você já ouviu falar, de uma síndrome chamada cri do chá. Ela é também conhecida como síndrome do miado de gato. É uma doença rara que afeta em média 1 em cada 50 mil crianças nascidas. E vamos falar um pouquinho sobre essa síndrome, trazendo aqui, que está ao meu lado aqui, a fonoaudióloga Priscila Salgado, que é também mãe de uma criança cri do chá. Eu queria, inclusive, dedicar esse programa, se você permite, Priscila, ao José Miguel, né, que é o filho da Priscila e que assiste conosco esse programa. Um grande abraço, viu, José Miguel? É muito prazer conhecer aqui a família e ter aqui a sua mãe para conversar conosco. Priscila, o que é essa síndrome? Como é que a gente... Cri do chá, na tradução literal, né, é miado de gato. Sim. Como é que a gente entende essa síndrome? Ela é uma síndrome que a principal característica dela, como o próprio nome já diz, né, é o choro do miado de gato. Então, é o que a gente primeiro identifica a criança é através do choro, essa síndrome. E a gente fecha o diagnóstico com o cariótipo, quando você faz o exame genético. Certo. Né, que se identifica com a quebra do braço curto do cromossomo 5. É a principal característica dessa síndrome. E você detectou isso aí justamente no choro do José Miguel? Quando Sim. A forma dele chorar, o som...
foi detectado, tinha alguma coisa que precisava ver. Sim, exatamente. Foi na hora do parto, né? Essa síndrome, ela não é detectada através da gestação intraútero, porque é uma síndrome que a grande maioria não tem uma alteração física, né? É muito mais no choro e depois no desenvolvimento global da criança. Então, você não consegue detectar intraútero. Certo. E aí precisa justamente desse exame, do exame, como é o nome dele? Do cariótipo. Cariótipo, então, para poder detectar essa questão. E a partir daí, existe todo um tratamento? Como é que é encaminhado a partir desse momento que é detectada a síndrome? Quais são os procedimentos? Primeiro a gente tem que ver quais são as alterações que aquela criança vem apresentando, né? Porque eles não são todos iguais, né? Apesar de ser uma síndrome que você tem a quebra do braço curto do cromossomo, porém a gente tem que ver quanto teve de perda genética nesse cromossomo para poder a gente detectar as alterações. Certo. Então, tem crianças que andam logo, tem outras crianças que não andam, tem crianças, a grande maioria delas não fala, né, eles mais balbuciam ou emitem alguns sons que a própria pessoa que convive com ela, né, a família, consegue detectar o que ela está querendo se comunicar. A maioria deles tem um atraso no desenvolvimento global, tem dificuldade gastrointestinal, dificuldade de deglutição, até por conta da traqueomalácia, né, que é o que caracteriza o choro. Então, por conta disso, tem todas essas alterações, mas tem alguns que apresentam todas essas, tem outros que apresentam só algumas. Certo. Então, a gente vai fazendo o tratamento de acordo com que vai aparecendo as demandas, as dificuldades. Então, acaba tendo também um trabalho multidisciplinar. Multiprofissional nesse sentido, né? Que vai verificando. Exatamente. Tem alguma semelhança, alguma situação em relação, assim, do espectro autista? Sim, eles têm algumas características. Eles têm os movimentos repetitivos, né? As estereotipias, certo, que a gente chama. A principal característica com o autismo, né, a semelhança é a estereotipia, os movimentos repetitivos. Certo. A grande maioria deles tem também. O nível comunicacional deles também interfere? Eles têm uma boa compreensão, o cognitivo deles, a grande maioria é um cognitivo íntegro, porém eles não se comunicam da forma efetiva, né? Eles não têm uma fala inteligível. Então, realmente as pessoas que convivem no dia a dia que conseguem entender o que eles estão solicitando. O apoio da família, então, é fundamental nesse processo, né? A família, a rede de apoio. Né, do apoio. Exatamente. E especificamente com o teu filho, qual foi o que você percebeu, assim, que disse, olha, isso aqui não foi afetado, isso aqui continua tranquilo, normal, desenvolvimento como de uma criança sem, no caso, a síndrome. O que você detectou? Isso aqui foi preservado, mesmo com a questão da síndrome. O José Miguel, ele apresenta até mais características que não são tão comuns entre eles, né? O José Miguel, além de ter todas essas que eu citei, ele ainda tem ele veio com o pé torto congênito. Certo. Né? Então, hoje, e até o momento, ele ainda não consegue andar. Né? Então, eu não consigo te dizer assim, ele não veio com tal característica. Ele apresentou, eu posso dizer que eu acho que todas as características que vêm na literatura. Certo. Né? E vocês têm uma rede, né? Um grupo, uma associação que é brasileira, de famílias, né? Sim. Que, no caso, crianças e até adultos que têm esse caso. Como é que é essa conversa? O que vocês tratam na associação? É o que? Por meio de chat, de WhatsApp? Nós temos um grupo de WhatsApp que nós temos uma média de quase 200 mães que são cadastradas. Né? É um grupo que só quem participa são os familiares, os pacientes não participam, né? Até porque eles não têm a habilidade, né, também para poder digitar ou algo assim. E é mais com relação à troca de experiências realmente, porque nós temos desde criança que tem meses no grupo, como também a gente já tem pacientes crianças, né? A gente diz que é crianças porque as mamães sempre são eternas crianças. Até 43 anos a gente tem crianças até 50 anos no grupo, com a família participando. Né? Então, acho que eu falo muito por mim. Acho que a nossa grande expectativa como mãe, quando a gente recebe uma criança especial que vem com uma síndrome rara como a Creduchá, é a perspectiva de vida. Né? Eu acho que foi uma coisa que me frustrou, que me deixava muito incomodado quando ele nasceu, porque a gente tinha poucas coisas relacionadas em internet, em literatura, né? E o que a gente queria saber era a perspectiva de vida. Isso foi em 2017, 2015. Né? 2015. 2015 que ele nasceu. Tá, ok.
E aí, quando você entra num grupo desse, que você vê pessoas com a mesma síndrome, que já tem 43 anos, né? É um acalento, exatamente, grande, né? Exatamente. E de 2015 para cá, né? Quando você realmente teve que se debruçar sobre essas questões todas e você descobriu o grupo como? Como é que você chegou ao grupo? Alguém te convidou? Indo pela internet, procurando, botando no Facebook para ver se encontrava alguma coisa, alguma informação. E aí a gente vai encontra uma mãe, aí encontra outra, e aí foi se montando esse grupo e hoje a gente tem essa demanda e por incrível que pareça, parece que cada vez aparecem mais crianças. Parece não, aparece. É porque também há a questão mesmo do encorajamento, né? Eu não posso ter vergonha disso. Sim, é uma questão que está comigo, que a gente precisa conviver e precisa ajudar. Exatamente, e precisa, né? Colocar na sociedade. Eu acho que é muito nesse sentido. Verdade. E aí eu te pergunto o seguinte, nesse caso, de 2015 para cá, o que houve de avanço, né, da ciência, o que houve de avanço na questão terapêutica, ou ela não houve tanta mudança nesse meio tempo? Na terapêutica, a parte terapêutica deles se avança muito, não digo não só relacionada à crise do chá, porque como ela tem muitas características que outras síndromes também têm, então às vezes você acaba não atuando, é porque é o paciente crise do chá. Não, é porque ele apresenta alterações semelhantes. Aí são pontuais, né? Exatamente. Então, entendi. tem, né, na própria multidisciplinar, tanto com relação à fonoaudiologia, a parte de terapia ocupacional, fisioterapia, motora. Então, está tendo muito avanço. E acho que, de um modo geral, com relação à medicina, né? E nessa terapêutica também das crianças atípicas, hoje em dia, está, assim, bem avançada. Ele está com 8 anos, então já está em idade escolar. Como é que isso é trabalhado? Como é que você está trabalhando isso? Com 3 anos, ele entrou numa escola normal, né? Aí foi quando veio a pandemia, na escola normal ele se adaptou, claro, com todos os ajustes, ele tinha que ter uma facilitadora junto, e com a pandemia nós tiramos, e ele já está 1 ano numa escola especial, certo. Que são só crianças atípicas, particular. Aí faz esse trabalho especificamente com ele ou dentro do grupo das crianças que tem algum tipo de necessidade especial? Não, nessa escola que ele está atualmente são todas crianças com necessidades especiais. Tá. Aí tem profissionais que ajudam, né? E fazem esse mais trabalho. Específico. E você tem visto a evolução nessa escola? Sim. Ele já consegue identificar hoje as cores, já identifica os números. O aspecto comunicativo contigo, como é que funciona? Ele se comunica muito através do olhar. O José Miguel, né? Através de expressões, por exemplo, quando ele está fazendo muitas estereotipias, muitos movimentos repetitivos, então a gente sabe que é uma forma que ele está demonstrando de querer se comunicar. Então a gente observa no nosso dia a dia qual é a demanda daquele horário, né? Daquela situação, e a gente vai, às vezes, através de alternativas, né? Se é isso, se é aquilo, e ele vai nos apontando se é realmente o que ele quer. Dentro dos sentidos aí, visão, audição, tato, olfato, como é que está essa questão dele? Ele consegue a visão ouvir bem? Dele consegue ouve bem, já fizemos todos os exames, também enxerga bem, né? A gente faz os exames periódicos, porque tem que fazer um acompanhamento. Certo. E é só realmente a fala. É a fala? É a fala. A interação dele com outras crianças, por exemplo, na escola, normal? É normal, é normal. Ele, assim, ele tem as limitações dele, também porque as crianças também às vezes não entendem, né? E às vezes ele não consegue ser compreendido. E aí, dependendo da demanda, ele fica mais como é que eu posso dizer? Ele fica mais elétrico, né? Ou então ele fica mais tranquilo, dependendo da demanda que aquelas crianças estão sugerindo dele ali. Certo. Mas ele adora ter contato com outras crianças. Certo. E a questão, por exemplo, de esportes, de arte, como é que isso é trabalhado? Você tem esse trabalho com ele? O José Miguel, ele é uma criança muito musical, ele gosta muito de música. Muito de música. Então, para ele, tudo que gira em volta da música é mais interessante. Né? Então, quando ele está fazendo a fisioterapia dele, a fisioterapia motora, ele só faz fisioterapia ouvindo pagode. Porque ele adora pagode. Então, assim, tudo é através do estímulo da música, né? Tudo que faz som, que faz barulho, chama mais atenção dele. Então, a gente faz muito estímulo com ele através dessa habilidade. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo, porque acaba também criando, né, um ambiente extremamente acolhedor, né? A música tem essa possibilidade de também acolher, de juntar, né? De integrar nesse sentido, né? E qual a resposta que você tem dele? Assim, ele já te deu algum feedback disso aí, algum retorno? Olha,
eu me sinto bem aqui, eu estou bem aqui na escola? Sim, a gente vê através do sorriso, né? Ele é uma criança muito risonha, ele é uma criança muito amorosa, não é agressivo. Então, a expressão facial dele nos diz muita coisa, nos comunica muita coisa. Certo. Né? Ele é muito carinhoso, ele abraça, então ele é aquela criança que se ele simpatiza, ele vai no colo. Ele não é aquela criança que arredia, né, como a gente chama, não. Sim. Ele é muito simpático. E como é que é o apoio da tua família em relação a isso? Pois é, o apoio, tanto que esse ano é o tema da nossa campanha, né, porque o Dia da Cria do Chá foi dia 5 agora de maio, e esse ano o nome da campanha foi justamente esse, a rede de apoio, né? O quanto que é importante a gente ter essa aldeia, essa rede de apoio da família, dos profissionais que trabalham com essa criança, né? Porque é um trabalho cansativo, né? A mãe acaba que sobrecarrega. É isso que eu ia te perguntar depois, mas pode continuar. Pois é, então essa rede de apoio da gente ter de avô, avó, pai, tios, sobrinhos, né, é muito importante. Foi preciso uma conversa com a família ou eles conseguiram aceitar e não, é isso mesmo, a gente vai ter que se juntar para ajudar? Como é que foi essa reação? Porque às vezes, né, a família também fica, meu Deus, o que eu faço? É complicado, é uma situação difícil. No início, é surpresa para todo mundo, né? Porque você espera uma criança que teoricamente é uma criança típica, normal, e aí você tem a surpresa, né, da criança atípica, né? Ainda mais que não foi detectado durante a gravidez. Certo. Então, foi realmente um susto para todo mundo. Então, a gente tem que adaptar toda a família, né, às situações, às condições, por exemplo, de saber que vai ter momentos que a gente não vai poder levá-lo para tal lugar. Muitas das vezes eu não vou poder ir porque aquele lugar não está adaptado, ou não está em condições de receber ele. Né? Então, essa adaptação da família e do entendimento deles do que ele pode, do que ele não pode, até onde ele vai poder chegar, é muito necessário. Porque há uma expectativa, né, no nascimento de uma criança e é preciso realmente fazer todos os ajustes. Essa conversa e fazer esses ajustes, né? Exatamente. Lugares assim com muito movimento, tipo um shopping, comércio, tem algum problema ou ele consegue estar... Lugares que tem muito barulho, não muita gente, mas muito barulho, ele se incomoda. Certo. Aí fica muito agitado. Então, a gente evita, às vezes, de ir para muitos lugares assim por conta disso. Um shopping época de Natal, então, nem pensar, né? Não dá, né? Nem pensar, né? Mas dá para passear, por exemplo, no Mangal das Garças, sim, né? Sim. Ele adora passear, né? Eles gostam de passear. Eles não têm dificuldade de ter contato com outras pessoas. Certo. Né? Isso eles não têm. Mas eles têm dificuldade com relação ao barulho, realmente. Certo. Restrição alimentar alguma, não? No caso do José Miguel, não. Não vem mas acompanhado tem algumas com nada crianças, não necessariamente, sentido. Algumas apresentam, outras não, mas não é no caso de via dele, de regra. Teve, né? Excelente. Restrição alimentar para criança é meio complicado, né? E como é que você, Priscila, se adaptou a isso? Para a tua expectativa, para quando você soube a notícia, para o momento em que você teve que se reinventar, né, nesse sentido agora, até porque o teu universo também agora tem um foco muito forte, né, que é ele. Sim. Você teve que recentralizar, né, esse processo. Como é que foi isso? Olha, é uma adaptação. O José Miguel, no meu caso, ele é o filho único, né? Então, ele foi uma criança que ele foi muito desejada, foi uma criança que foi de inseminação, certo, né? Veio com as alterações, né, da síndrome. E assim, a gente tem que né, botar o choro, mesmo, né? Botar o choro e ir adiante. Eu sempre falo que eu tinha duas opções. Ou eu deixava ele numa cama e não fazia nada, ou eu ia lutar por ele para ele poder ter uma qualidade de vida, né? Então, eu optei por ir atrás e tentar trazer uma maior qualidade de vida para ele. Então, ele faz todas as terapias desde 1 mês de vida, ele faz fono, fisio, TO, faz fisio-respiratória, porque a grande maioria deles tem muita dificuldade respiratória, até por conta, né, da parte anatômica da traqueomalácia. Então, muita facilidade, eles têm dificuldade de
de respirar. Não é a respirar. natação, então, é uma boa para essa situação, para ajudar nesse processo? Sim, pode ser. Só que aí a gente tem aquele nosso problema aqui de Belém, né? Que ou é chuva, é verdade. E aí ele já tem a imunidade um pouco mais baixa, aí a gente já não pode estar expondo tanto, né? Mas ajuda, com certeza, a natação ajudaria. E como é que te avalias hoje, olhando para trás, esses 8 anos, valeu a pena? Como é que você avalia? Olha, quem me conheceu antes sabe que eu sou uma outra pessoa, né? Porque um filho dito normal já muda uma mulher, naturalmente já né? muda. Ainda mais um filho atípico, onde você tem que desmistificar tudo aquilo que você um dia pensou de um filho, né? E ter que se reinventar e adaptar a casa, adaptar a vida, adaptar a tua rotina, adaptar muitas das vezes até viagens que a gente faz, tem que ser tudo direcionado para ele, se ele pode ficar, se não pode ficar, o lugar está adaptado, não está adaptado. Então, realmente eu sou outra pessoa. É uma dedicação muito intensa. Né? Para você, como é que está essa análise? Não, eu acho que vale a pena, eu vou continuar nisso, essa a minha meta. Não, vale a pena. Eu redirecionei tudo mesmo, eu não me arrependo. Não, sempre vale a pena, até porque a gente vê a evolução deles, né? Cada pequeno avanço para a gente é uma grande vitória, porque a gente vê que eles... só dele olhar e sorrir para ti, dele conseguir pegar uma colher na mão que ele não conseguia, dele conseguir ficar 3 minutos, que ficava hoje, amanhã já fica 5, assistindo um programa de televisão, ele já está treinando a atenção, a concentração. Então, qualquer pequena vitória para a gente é um grande avanço. Então, tudo vale a pena. E vale mesmo, né? Até vale. Olhando essas vitórias, né? Que aos poucos, né? Vão dando uma certa autonomia para ele nesse sentido. Exatamente, que é o que acho que é o que todas as mães atípicas querem, é que o filho tenha autonomia, porque nós não somos eternas, né? Então a gente quer que eles tenham autonomia, que eles tenham uma qualidade de vida, para eles terem uma independência, nem que seja mínima, mas que eles consigam. E assim, falando um pouquinho sobre a questão mesmo da síndrome, o que traz isso aí? Eu sei que você falou que é um problema do cromossomo 5, né? Isso. Tanto é que tem uma definição que é 5P-, né? Sim, né? Que é uma outra associação. Que é uma outra associação, né? Isso. Neste caso, assim, só tem essa causa? Pode ter uma outra causa, sei lá, alguma prática, algum hábito, alguma medicação, né? De onde é que vem? Como é que a gente consegue? Você diz que só conseguiu rastrear pelo exame, sim, né? Porque era o cariótipo, né? Foi isso, né? Que foi feito, né? Como é que a gente identifica isso aí? Na literatura, eles falam que 80% dos casos das crianças com CRI-do-Chá, elas vêm de erro genético, né? Na hora da divisão celular, da formação do embrião, ocorre um erro genético e aí acontece essa quebra do braço curto do cromossomo 5. E isso aí não tem também uma definição não, por que isso acontece? Não tem. É erro realmente. E os outros 15% é de alguma alteração que vem herdado de pai ou de mãe. De erro genético, e aí na hora que vai fazer, Que foi recessivo há algum tempo atrás, exatamente. Né? E nessa situação acabou prevalecendo. Então, a grande maioria dos CRI-do-Chás é por erro genético, realmente. Certo. Características disso aí que a gente tem, além da questão do barulho, né, do miado de gato, como costumam dizer. Então, o que você nota? Em alteração corporal, você vê alguma coisa? Cabeça, coração, alguma coisa que você consegue perceber isso visualizando? Visualizando, além do choro, algum deles tem os olhos que são mais próximos do nariz, então... A separação? Sim, okay. Né? Então, eles têm algumas características que são... Mais evidentes mesmo são os olhos e a parte do choro. Certo. Então, o resto, tudo normal? Sim, a grande maioria. De você olhar, bater o olho assim que tem alguma coisa diferente. Alguns também apresentam um retrognatismo, que é a mandíbula, ela é um pouco mais para trás, né? Então, é o retrognatismo que a gente diz. Então, alguns deles apresentam. Mas também, e essas características também, elas não são comuns a todos, né? Vai depender de cada um. Sim, vai depender de cada um. Mas o miado de gato é o que todos apresentam. Todos apresentam. Todos apresentam. E assim, por exemplo, você teve, onde foi que o teu parto foi aonde? Foi na rede pública ou na rede privada? Rede privada. Rede privada. A rede privada tem um certo, digamos assim, condições de dar um atendimento neonatal aí mais intenso. Sim. Mas na rede pública, por exemplo, uma situação como essa, você sabe se tem também
esse anteparo? Na essa rede ajuda? pública, nos hospitais que fazem parto, né, eles têm um amparo de geneticista. Então, se a pediatra ou a neonatologista que identificou algo diferente nessa criança, ela tem a possibilidade de solicitar que a geneticista solicite o exame, que esse exame faz na rede pública, o cariótipo. Não é o exame comum, né, mas ele faz na Federal, na Universidade Federal do Pará. Certo. Então, pode ter um acesso não tão difícil. E aí vai ser encaminhado para onde? Além do pediatra, tem algum profissional específico que já começa esse trabalho? O trabalho de exame, dos exames? exames? Não, o trabalho no tratamento dessa criança, por exemplo. É o próprio pediatra, ele é o primeiro profissional que acaba pegando a criança, né? Então, e aí ele vai identificar aonde primeiro ele vai encaminhar. Mas a grande maioria já encaminha para toda essa equipe multiprofissional, né? De fono, físio, TO. Se for uma criança que veio com pé torto congênito, aí já vai logo para fisioterapia, para ver o que pode ser feito. Certo. Né? E aí vai fazendo todo um programa. Um programa de tratamento. Tá? Sim. Eu queria te pedir, Priscila, porque realmente eu pouco conhecia dessa questão da síndrome e talvez poucas pessoas conheçam, até como você mesmo citou, né? As mães, quando acontece isso aí, naturalmente vão buscar, né? Onde é que tem, porque eu também não sei. Né? Então, eu queria que você usasse esse espaço também para falar com essas mães, né? Que têm filhos nesse sentido, que às vezes podem até agora, de repente, olha, está 1 mês de história, está 2 meses de história, eu não sei para onde ir, né? Eu estou perdida. Eu queria que tu falasse, pode usar aqui a câmera para falar com elas e para falar com essas famílias. A síndrome Cri-du-Chat, como a gente já explicou, né? Quais são todas as alterações e qual é a principal característica. Então, se você detectar um choro diferente de uma criança normal no seu filho, se já acenda o alerta e vá atrás de um profissional, um pediatra ou, se for o caso, um geneticista, para que você consiga e vá atrás do exame do cariótipo, que é o principal exame que vai realmente diagnosticar se o seu filho ou se essa criança tem essa síndrome. E hoje já se tem, há 8 anos atrás não se tinha tanto, mas hoje já se tem muitas coisas na literatura sobre a síndrome. No Facebook já tem muitas mães que divulgam sobre os seus filhos. No caso do meu filho, do José Miguel, a gente tem um Instagram, né, que chama Cri-du-Chat Belém, que é onde eu posto várias coisas dele, posto as terapias. Instagram, Cri-du-Chat Belém. Cri-du-Chat Belém. Tá. Né? E a gente tem um Cri-du-Chat... Só para colocar ali Cri-du-Chat de novo na tela, que às vezes as pessoas não consigam entender. Sim, o nome Aí tem Cri-du-Chat Belém, que é daqui de Belém, né? Certo. E tem o Cri-du-Chat Brasil, que é sobre a Associação Brasileira de Cri-du-Chat, que aí já tem coisas realmente do Brasil inteiro, de lugares que você pode conseguir tratamento, de relatos de mães de tratamento. Então, lá é o mais completo. E o que você diz para essas mães assim que estão aflitas? Vá atrás, porque, né, eu acho que quando a gente é mãe, a gente só quer a qualidade de vida do nosso filho. Então, existe na rede pública vários tratamentos, existem lugares que já trabalham com essas crianças, que são o CIR, né, que é a Casa Saber. Então, tem muito, não é só porque você não tem acesso a essa área de saúde privada que você não vai atrás da área de saúde pública, né? Porque a gente tem demanda aqui em Belém já tem centros muito especializados que podem ajudar o seu filho. E correr atrás, entrar em contato com as outras mães que já têm, que não só tem a síndrome igual do seu filho, mas que tem outras síndromes, porque tem muitas características que são parecidas de todas as síndromes e, às vezes, o relato e o depoimento de uma mãe pode lhe ajudar naquele tratamento do seu filho. Eu acho que esse contato entre as mães atípicas, ela é essencial, porque aí te ajuda a desmistificar muita coisa e ver de que realmente eles não têm limite. Que às vezes o limite que um profissional te dá, quando você estimula, eles ultrapassam aquilo. E isso é real. Não é só literatura, isso é real. Isso acontece mesmo. Perfeito. E aí, Priscila, eu queria te agradecer por ter vindo aqui falar sobre essa situação, sobre um pouquinho de José Miguel, você que abriu o coração aqui para a gente, contando um pouquinho dessa realidade. E mais uma vez eu queria mandar um abraço para ele que assiste o nosso programa também,
né? E realmente desejar que vocês tenham cada vez mais avanços, né, nesse tratamento dele, que ele consiga realmente uma qualidade de vida cada vez melhor, né? Que vocês consigam cada vez mais também ser essa referência, esse exemplo para as pessoas, esse testemunho, né, de que a vida sempre vale a pena. Verdade. Né, e que investir nisso aí, se dedicar, ter um retorno. Não é à toa que a gente comentava ainda há pouco, né, que você, antes de ser mãe, José Miguel era fonoaudióloga já. Né, então Deus também já te deu um respaldo que você talvez nem soubesse. Para que você ia utilizar tanto, né? Exatamente. Era uma escolha profissional, mas acabou tendo uma importância fundamental na tua maternidade também nesse sentido. Tá? Eu queria então te agradecer, desejar sucesso. Obrigada. Né? E cada vez mais a evolução aí do José Miguel, para que ele possa realmente crescer com saúde, crescer com qualidade de vida, que é isso que a gente espera. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada. E obrigado a você que nos acompanha aqui no Diálogo Aberto. Né? Finalizando o nosso programa, desejando a você uma ótima semana e que Deus abençoe. E a gente se encontra no próximo programa. Fica com Deus, um grande abraço.